Na vastidão silenciosa do espaço, a 150 milhões de quilômetros da Terra, flutua um observador metálico. Ele não dorme, ele não pisca. Durante 4 anos, a sonda espacial Kepler manteve seu único olho fotométrico fixo em um trecho de escuridão aparentemente vazio, aninhado sob a asa da constelação de Cygnus, o Cisne. Enquanto a humanidade travava suas guerras, amava, nascia e morria na superfície do nosso pálido ponto azul, essa sentinela solitária capturava a luz de 150 mil estrelas simultaneamente, esperando por algo que, durante a maior parte da nossa história, foi considerado impossível, ou, no mínimo, indetectável. Ela esperava por uma sombra. Esta é a história de como perdemos a nossa solidão. Durante milênios, olhamos para a abóbada noturna e projetamos nossa própria ordem no caos estelar. Os antigos gregos viam as esferas celestes como mecanismos de relógio perfeitos, divinos e imutáveis. Aristóteles ensinou-nos que a Terra era o centro imóvel de tudo, e mesmo quando Copérnico ousou deslocar o Sol para o centro, a suposição subjacente permaneceu intacta. Acreditávamos que o nosso sistema solar, com os seus planetas rochosos, aninhados perto do calor, e os gigantes gasosos, exilados nas periferias frias, era o modelo padrão do cosmos. Era uma arquitetura de elegância e previsibilidade. Assumimos, com a arrogância típica da nossa espécie, que se existissem outros mundos, eles seriam reflexos do nosso. Mas a galáxia não é um espelho. É uma pintura abstrata, violenta e infinitamente criativa. A ilusão começou a desfazer-se, não com um estrondo, mas com uma oscilação infinitesimal na luz. Para entender o que a sonda Kepler fez, imagine um farol brilhando a quilômetros de distância em uma noite de tempestade. A luz é constante, um farol de aviso contra as rochas. Agora, imagine que uma mariposa passa na frente dessa lâmpada. Por uma fração de segundo, o brilho diminui. A queda é imperceptível para o olho humano, uma perda de talvez uma parte em 10.000, mas, para um fotômetro digital sensível, o suficiente para detectar a ativação de uma varanda na Lua vista da Terra, essa queda é um grito trovejante. Isso é o método de trânsito. É a arte de detectar o invisível através da ausência de luz. Quando um planeta cruza a face da sua estrela hospedeira, ele bloqueia uma fração dos fótons que viajam em nossa direção. Ao medir a profundidade dessa sombra, podemos discernir o tamanho do mundo. Ao medir a frequência com que a sombra retorna, aprendemos a duração do seu ano e a distância a que orbita o seu Sol. Antes que a Kepler abrisse seu obturador, conhecíamos apenas um punhado de exoplanetas, e eles eram anomalias que perturbavam o sono dos astrônomos. Eram os chamados Júpiteres quentes. Monstros gasosos, maiores que o nosso próprio gigante Júpiter, mas que orbitavam as suas estrelas mais perto do que Mercúrio orbita o Sol. Segundo as leis clássicas de formação planetária que ensinávamos nas universidades, esses mundos não deveriam existir. O calor intenso e o vento estelar deveriam ter despojado a sua atmosfera, deixando apenas núcleos de rocha queimada. Ou, mais fundamentalmente, não havia material suficiente, tão perto de uma estrela jovem, para formar um gigante. A existência desses mundos impossíveis foi o primeiro sussurro de que o universo não joga pelas nossas regras. A física da formação planetária, como a entendemos agora, é menos como a construção de um edifício ordenado e mais como uma briga em um bar lotado. Tudo começa em um disco protoplanetário, um vasto anel de poeira e gás que gira em torno de uma estrela recém-nascida. A gravidade age como o aglutinador. Grãos de poeira colidem e aderem uns aos outros,
impulsionados por forças eletrostáticas, da mesma forma que coelhos de poeira se formam debaixo de uma cama esquecida. Esses grãos tornam-se seixos, os seixos tornam-se pedregulhos e, eventualmente, planetesimais, com quilômetros de largura. Mas este berçário não é pacífico. À medida que esses protoplanetas crescem, eles começam a interagir com o gás remanescente no disco. Eles criam ondas de densidade, espirais na sopa cósmica, que exercem torque sobre o jovem planeta. Isso rouba o momento angular do planeta, a energia que o mantém em uma órbita alta. O resultado é uma migração catastrófica. Gigantes gasosos que nasceram nas regiões frias e distantes, onde o gelo podia condensar-se, começam a espiralar para dentro, em direção ao fogo da sua estrela-mãe. É uma marcha da morte cósmica. Muitos desses mundos são engolidos, vaporizados no plasma estelar, enriquecendo a estrela com elementos pesados, um sacrifício silencioso na escala de eras. Mas alguns param. Talvez o disco de gás se dissipe antes que o planeta caia, ou forças de maré o travém em uma órbita perigosamente próxima. É assim que nascem os Júpiteres quentes. Eles são sobreviventes de uma migração épica, titãs que viajaram através do sistema solar primitivo, dispersando planetas menores, como pinos de boliche, reescrevendo a arquitetura de todo o seu sistema, antes de se estabelecerem em um trono de fogo. Quando a sonda Kepler começou a enviar os seus dados, a represa rompeu-se. Não estávamos a olhar para um punhado de anomalias. Estávamos a olhar para a norma. Em questão de meses, e depois anos, os pontos de dados inundaram os servidores da NASA. Cada mergulho na curva de luz era uma assinatura, uma certidão de nascimento de um mundo alienígena. O que encontramos em signos desafiou todas as categorias. Vimos planetas com a densidade do isopor flutuando em órbitas distantes. Vimos mundos de lava onde chovem pedras, com oceanos de magma globais que nunca congelam porque o planeta está travado gravitacionalmente, forçado a encarar o seu Sol eternamente com a mesma face, como a Lua encara a Terra. Vimos superterras, uma classe de planetas inteiramente ausente do nosso sistema solar, mundos rochosos gigantescos que caminham na linha tênue entre ser um paraíso habitável e um Netuno gasoso sufocante. A implicação filosófica dessa descoberta é tão pesada quanto a gravidade de um buraco negro. Durante a Renascença, o filósofo Giordano Bruno propôs que as estrelas eram outros sóis, cercados pelos seus próprios planetas e povoados por inumeráveis seres vivos. Por essa heresia e outras, ele foi queimado vivo no Campo de Fiore, em Roma, no ano de 1600. A fumaça da sua pira serviu como um aviso brutal contra a ideia da pluralidade dos mundos. A Igreja e a ciência da época preferiam um universo onde éramos únicos, pois a singularidade confere propósito. Se somos o único palco, então a peça deve ser sobre nós. Mas a sonda Kepler, com o seu olho frio e digital, vindicou Bruno. Ela mostrou-nos que a formação de planetas não é um acidente raro, mas um subproduto robusto e inevitável da formação estelar. Onde há estrelas, há mundos. A galáxia é um jardim selvagem, superpovoado e desordenado. Considere a escala. A Via Láctea contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Os dados da Kepler sugerem que, em média, há pelo menos um planeta para cada estrela. Isso significa trilhões de mundos, trilhões de histórias geológicas, trilhões de amanheceres e entardeceres que ninguém jamais viu. A estatística torna-se vertiginosa, quase opressiva. Se lançássemos um grão de areia para cada planeta existente apenas na nossa galáxia, poderíamos encher uma catedral. No entanto,
A abundância não significa hospitalidade. A ficção científica ensinou-nos a esperar planetas como o nosso, florestas verdes e oceanos azuis sob sóis duplos. A realidade que a Kepler revelou é muito mais estranha e, muitas vezes, muito mais hostil. A maioria desses mundos são lugares de extremos violentos, laboratórios de física de alta energia, onde a matéria é torturada em estados que não conseguimos replicar na Terra. A nossa zona habitável, aquela faixa cachinhos dourados, onde a água pode existir em estado líquido, é um alvo estreito. Mas a natureza é imaginativa na sua crueldade e na sua beleza. Encontramos planetas orbitando pulsares, os cadáveres giratórios de estrelas mortas, banhados em radiação letal, que esterilizaria qualquer célula conhecida em microsegundos. Encontramos planetas errantes, órfãos expulsos de seus sistemas natais pela violência gravitacional, vagando eternamente na escuridão interestelar, sem sol para aquecê-los, talvez mantendo oceanos líquidos sob camadas de gelo espesso apenas pelo calor do decaimento radioativo em seus núcleos. A diversidade é o que nos choca. O nosso sistema solar, com as suas órbitas quase circulares e o seu plano orbital plano, pode ser a exceção, não a regra. A regra parece ser o caos, órbitas elípticas extremas, que levam planetas de um congelamento profundo a um forno abrasador em questão de semanas. Sistemas compactos onde 5 ou 6 planetas gigantes se amontoam num espaço menor que a órbita de Mercúrio, influenciando-se mutuamente numa dança gravitacional precária, que, se perturbada minimamente, resultaria na ejeção de um deles para o vazio. Ao olharmos para esses dados, somos forçados a reavaliar a nossa própria história. Por que a Terra sobreviveu? Por que Júpiter não migrou para dentro e nos destruiu? Existe uma teoria chamada hipótese da grande inversão, ou Grand Tech, que sugere que Júpiter, de fato, começou a migrar em direção ao Sol, limpando o sistema solar interior primitivo, mas foi capturado pela gravidade de Saturno, que se formava atrás dele. Os dois gigantes entraram em ressonância e recuaram, poupando a região onde a Terra viria a se formar. Somos, talvez, os beneficiários de um acidente de trânsito cósmico que nunca aconteceu. A missão Kepler terminou oficialmente em 2018, quando o combustível da sonda se esgotou. Ela foi deixada à deriva, orbitando o Sol, um monumento silencioso à nossa curiosidade. Mas o legado dos seus dados continua a ser minerado. O que ela nos deixou foi um mapa do tesouro marcado com monstros. Ela nos mostrou onde olhar. E agora, com telescópios mais avançados como o James Webb, estamos a começar a cheirar o ar desses mundos distantes, analisando as suas atmosferas, em busca de sinais de química, de clima, talvez até de vida. Mas antes de procurarmos vida, devemos confrontar o ambiente. Devemos entender os extremos, pois é nos extremos que a física revela a sua verdadeira face. É nos limites do possível que testamos as nossas teorias. Nesta série, viajaremos para esses lugares proibidos. Não visitaremos os mundos que nos acolheriam, mas sim aqueles que nos destruiriam. Visitaremos planetas mais escuros que carvão, que devoram toda a luz que os atinge. Visitaremos mundos de diamante, forjados na pressão esmagadora de estrelas de carbono. Visitaremos planetas onde ventos supersônicos, de vidro derretido, cortam tudo o que encontram pela frente, e mundos que estão a ser rasgados, átomo por átomo, pela gravidade voraz das suas estrelas. Esta não é apenas uma catalogação de rochas espaciais. É uma jornada à fronteira do conhecimento humano, onde a intuição falha e a imaginação é a única nave capaz de nos levar adiante.
O universo é mais vasto, mais estranho e mais aterrorizante do que os arquitetos de relógios da antiguidade jamais poderiam ter sonhado. O silêncio entre as estrelas não está vazio. Ele está cheio de gritos de nascimento planetário e o rugido de tempestades que duram séculos. A era da inocência acabou. A era da exploração do caos começou. E a primeira lição que aprendemos ao abrir os olhos na escuridão de signos é que a normalidade é uma ilusão provinciana. O estranho é o normal. O extremo é o padrão. E em algum lugar, na vastidão desses dados, entre os gigantes de fogo e os mundos de gelo, pode haver uma resposta para a pergunta que nos assombra, desde que o primeiro hominídeo olhou para cima. Somos um acidente estatístico ou o universo está grávido de consciência? Para responder a isso, primeiro precisamos sobreviver à viagem pelos lugares mais hostis da galáxia. Prepare-se para testemunhar o impossível tornado realidade pela física implacável do cosmos. Era uma noite fria de outono no sul da França, no ano de 1995, quando o silêncio das colinas de Haute-Provence foi quebrado apenas pelo zumbido mecânico de uma cúpula branca girando contra o manto estrelado. Dentro daquela catedral de concreto e vidro, 2 homens não estavam procurando monstros. Michel Mayor e seu aluno Didier Queloz buscavam algo sutil, uma assinatura quase imperceptível na luz de estrelas distantes, esperando encontrar anãs marrons, ou talvez, se a sorte permitisse, algo vagamente parecido com Júpiter em uma órbita distante e preguiçosa. Eles apontaram o espectrógrafo Elodie para a constelação de Pégaso, fixando-se em uma estrela que parecia trivial. 51. Pégase era uma anã amarela, uma irmã gêmea do nosso próprio Sol, queimando com a mesma estabilidade reconfortante que permitiu o surgimento da vida na Terra. A ortodoxia científica da época, construída sobre séculos de observação do nosso próprio quintal cósmico, ditava uma arquitetura sagrada e imutável. Dizia-se que sistemas solares eram máquinas ordenadas onde pequenos mundos rochosos se amontoavam perto do calor da estrela, enquanto os gigantes gasosos, inchados e majestosos, reinavam nas profundezas frias, além da linha do gelo onde os voláteis podiam se condensar. Mas o universo não tem obrigação de seguir os mapas desenhados pela mente humana. Quando os dados começaram a fluir através dos sensores de fibra óptica, traduzindo a luz estelar em números frios, Mayor e Queloz viram algo que desafiava a razão. A luz da estrela 51 Pégase estava oscilando. Ela não brilhava de forma constante, mas dançava, empurrada para frente e para trás, mudando do azul para o vermelho e voltando ao azul em um ritmo frenético. Era o efeito Doppler em ação, o mesmo princípio que faz a sirene de uma ambulância mudar de tom ao passar por nós. Mas aqui aplicado à luz de um sol distante, sendo puxado pela gravidade de um companheiro invisível. O que aterrorizava não era o balanço em si, mas a velocidade dele. A teoria clássica insistia que um gigante gasoso precisava de décadas para completar uma órbita. Júpiter leva 12 anos para circundar o Sol. Saturno leva quase 30. Mas a assinatura gravitacional gritando nos monitores da França contava uma história de loucura orbital. O objeto invisível completava uma volta inteira em apenas 4 dias e 2 horas. Era uma heresia matemática. Se os dados estivessem corretos, significava que um planeta com a massa de meio Júpiter estava orbitando sua estrela a uma distância perigosamente íntima, 8 vezes mais perto do que Mercúrio orbita o nosso Sol. Segundo todos os livros didáticos escritos até aquele momento, tal mundo não poderia existir. A essa distância, o
O calor da estrela deveria ter vaporizado os gases primordiais antes que o planeta pudesse nascer. A gravidade da estrela deveria ter estraçalhado o embrião planetário ou engolido sua matéria, como um titã devorando seus filhos. No entanto, lá estava ele, o fantasma na máquina. A confirmação da existência de 51 Pégasi B, mais tarde batizado de Dimidium, foi o momento em que a astronomia perdeu sua inocência. Deixamos de projetar a ordem do nosso sistema solar no resto da galáxia e fomos forçados a encarar o caos criativo do cosmos. Havia nascido uma nova classe de corpos celestes, monstros que violavam as regras, batizados com um nome que evocava tanto grandeza quanto inferno: os Júpiteres quentes. Para entender a violência dessa existência, devemos abandonar a segurança da Terra e imaginar a descida até a superfície desse mundo impossível. Dimidium não é um lugar de aterrissagem, mas um estado de matéria em transição agonizante. Orbitando tão perto de seu Sol, o planeta está travado pelas marés gravitacionais, o que significa que ele mostra sempre a mesma face para a estrela, assim como a Lua faz com a Terra. Um lado do planeta vive em um dia eterno, uma fornalha perpétua onde as temperaturas sobem acima de 1000 graus Celsius. O outro lado é uma noite sem fim, virada para a escuridão fria do espaço interestelar. Entre esses dois hemisférios, ventos supersônicos rugem com uma fúria que desafia a compreensão, transportando o calor do lado diurno para o noturno em correntes de jato que circundam o equador planetário. Não são brisas, são paredes de gás superaquecido, movendo-se a milhares de quilômetros por hora, carregando nuvens não de água, mas de ferro vaporizado e silicatos derretidos. Se pudéssemos flutuar nas camadas superiores dessa atmosfera torturada, veríamos um céu dominado por um sol 20 vezes maior do que aquele que vemos da Terra, um olho de fogo ocupando grande parte do horizonte, bombardeando o planeta com radiação impiedosa. A própria atmosfera do planeta está inchada pelo calor extremo. Como um balão de ar quente deixado ao sol, as camadas gasosas de 51 Pégasi B expandem-se para o vácuo, tornando-o menos denso que a água, mas muito maior em volume do que Júpiter. É um mundo fofo, um gigante dilatado que está sendo lentamente despido pela sua estrela hospedeira. O vento estelar, aquele fluxo constante de partículas carregadas ejetadas pelo Sol, colide com a atmosfera superior do planeta, arrancando hidrogênio e hélio, criando uma cauda de cometa gigantesca que se arrasta atrás do planeta em sua órbita vertiginosa. Mas a existência de Dimidium levantou uma questão ainda mais profunda, um mistério que obrigou os teóricos a reescreverem a história da gênese planetária. Como ele chegou lá? A física da formação estelar nos diz que planetas nascem de discos protoplanetários, vastos anéis de poeira e gás, que giram ao redor de estrelas recém-nascidas. Perto da estrela, é quente demais para que compostos como água, amônia e metano congelem. Eles permanecem como gás. Apenas metais e rochas podem se solidificar ali, formando pequenos planetas telúricos, como a Terra. Para construir um gigante gasoso, é preciso ir para longe, além da linha da neve, onde o frio permite que o gelo haja como uma cola cósmica, acumulando massa rapidamente até que a gravidade se torne forte o suficiente para capturar o gás hidrogênio e hélio da nebulosa antes que ele se dissipe. Portanto, Dimidium não poderia ter nascido onde foi encontrado. Ele nasceu no exílio frio, nas bordas externas do sistema, como um gigante de gelo e gás normal. E então, ele viajou.
Isso introduziu o conceito aterrorizante da migração planetária. O sistema solar primitivo não é um relógio suíço, mas uma mesa de bilhar caótica. Enquanto o disco de gás e poeira ainda existia, o jovem planeta, arrastando-se através desse fluido viscoso, começou a perder momento angular. A fricção com o disco agiu como um freio colossal, roubando a energia orbital do gigante e fazendo-o espiralar para dentro, em direção à sua estrela. Imagine um Leviatã caindo lentamente em um abismo. À medida que migrava para o interior, sua gravidade massiva teria agido como um arado cósmico, desestabilizando qualquer pequeno planeta rochoso que estivesse tentando se formar no caminho. Terras e Vênus em potencial teriam sido lançados para o Sol, ou estilingados para o esquecimento do espaço profundo. Dimidium é um sobrevivente, mas também é um destruidor de mundos, um conquistador que reivindicou o trono ao lado do rei, sacrificando todos os seus irmãos menores no processo. A migração parou pouco antes da destruição total. Talvez o disco de gás tenha se dissipado no momento exato, ou as forças de maré da estrela tenham criado uma zona de segurança, travando a órbita em um abraço mortal, mas estável. Lá ele permanece, um monumento à dinâmica violenta do universo, girando em sua dança de 4 dias, queimando, evaporando, mas persistindo. Essa descoberta nos ensinou humildade. Percebemos que o nosso sistema solar, com suas órbitas circulares e bem espaçadas, com seus gigantes longe e suas rochas perto, pode não ser a norma cósmica, mas uma exceção rara e preciosa. A maioria dos sistemas pode ser cemitérios de migração, lugares onde a arquitetura foi destruída por gigantes errantes. O universo está cheio de Júpiteres quentes, sentinelas solitárias, que orbitam a milímetros cósmicos de suas estrelas, brilhando com o calor de sua própria agonia. Ao olharmos para 51 Pégase B, não vemos apenas um planeta estranho. Vemos o fantasma de uma história alternativa, um vislumbre do que poderia ter acontecido aqui, se o nosso próprio Júpiter não tivesse sido contido pela gravidade de Saturno em um balé complexo que salvou a Terra de ser empurrada para o fogo. Somos os sobreviventes de uma guerra gravitacional que nem sabíamos que havia acontecido. E enquanto contemplamos a natureza bizarra desses mundos fornalha, surge uma nova pergunta. Se um gigante gasoso pode migrar para dentro e se tornar um monstro de fogo, o que acontece com os mundos que não param? O que acontece com os planetas que espiralam até o fim, mergulhando na fotosfera de suas estrelas? Será que as estrelas que vemos no céu carregam as cicatrizes químicas de seus filhos devorados? A resposta reside não apenas na luz que vemos, mas na escuridão que ainda precisamos decifrar, onde outros tipos de mundos extremos, ainda mais estranhos que os Júpiteres quentes, aguardam nas sombras. Imagine que você está de pé na beira de um penhasco varrido pelo vento em uma noite sem lua. A 10 quilômetros de distância, do outro lado de um abismo escuro, existe um farol colossal, seu feixe de luz cortando a escuridão com uma intensidade que queima a retina. Sua tarefa, impossível e absurda, não é ver o farol. Sua tarefa é detectar um vagalume rastejando sobre a lente de vidro daquele farol. Pior ainda, o vagalume não possui luz própria. Ele é apenas um grão de poeira silhuetado contra um inferno nuclear. Esta é a escala do desafio que a humanidade aceitou ao olhar para o céu noturno em busca de companhia. Durante milênios, as estrelas foram pontos estáticos de divindade ou destino, imutáveis e solitárias. Quando olhávamos para o céu, víamos apenas a luz. Mas a luz, como descobrimos,
é uma mensageira tagarela, carregando segredos codificados em suas frequências e flutuações. Para encontrar os monstros e as maravilhas que orbitam outros sóis, tivemos que parar de olhar para a estrela e começar a olhar para o que a estrela estava tentando nos esconder. Tivemos que aprender a ver o invisível através da subtração. A primeira ferramenta em nosso arsenal é a arte da paciência absoluta, um método que transforma a astronomia em uma vigília obsessiva. Chamamos isso de fotometria de trânsito, mas é, em essência, a caça a uma sombra. Considere a geometria do acaso. Para que este método funcione, o universo deve estar alinhado perfeitamente com a nossa linha de visão. O plano orbital de um mundo distante deve cortar diretamente a face de sua estrela hospedeira a partir do nosso ponto de vista na Terra. É uma coincidência cósmica que ocorre apenas para uma fração dos sistemas solares, mas quando acontece, a revelação é profunda. Quando um planeta cruza o disco flamejante de seu Sol, ele não bloqueia a luz como um interruptor. A mudança é infinitesimal. Para um gigante gasoso do tamanho de Júpiter, passando em frente a uma estrela como o Sol, o brilho total cai apenas 1%. Para um mundo rochoso como a Terra, a queda é inferior a 0,01%. É como tentar perceber que uma única lâmpada se apagou em uma cidade inteira vista do espaço. No entanto, nossos telescópios espaciais, máquinas como o Kepler e o TESS, foram construídos para fixar o olhar em milhares de estrelas simultaneamente, nunca piscando, esperando por esse mergulho microscópico na luminosidade. Eles esperam pelo que chamamos de curva de luz. Em um gráfico, é uma linha reta de tédio estelar, interrompida por um vale súbito, uma depressão em forma de U, que dura algumas horas. A profundidade desse vale nos diz o tamanho do planeta. A largura nos diz a velocidade de sua passagem. A regularidade com que se repete nos dá a duração do seu ano. Através dessa simples silhueta, deduzimos a existência de mundos que nunca vimos diretamente. Vemos fantasmas matemáticos projetados contra uma tela de fogo. Mas a sombra é apenas metade da história. Há sistemas onde a geometria não nos favorece, onde os planetas nunca passam na frente de suas estrelas do nosso ponto de vista. Para encontrá-los, devemos ouvir a música da gravidade. Isaac Newton nos ensinou que a gravidade é uma corda invisível que une dois corpos. Costumamos dizer que a Terra orbita o Sol, mas isso é uma simplificação grosseira que esconde a verdadeira elegância da mecânica celeste. Na realidade, dois corpos orbitam um centro de massa comum, o baricentro. Quando um corpo é massivo como uma estrela e o outro é minúsculo como um planeta, esse ponto de equilíbrio reside bem no fundo da estrela, muitas vezes enterrado sob sua superfície. No entanto, a estrela não está imóvel. Ela oscila. Imagine um lançador de martelo olímpico girando antes de soltar o peso. O atleta não gira em um eixo perfeito. Ele se inclina para trás, balançando em um círculo apertado para contrabalançar a massa pesada na ponta do cabo. A estrela é o atleta. O planeta é o martelo. Não podemos ver o planeta, e a oscilação da estrela é pequena demais para ser vista como movimento lateral no céu. Mas a luz, mais uma vez, nos trai. Aqui entra o efeito Doppler, o mesmo fenômeno que faz a sirene de uma ambulância parecer mais aguda quando se aproxima e mais grave quando se afasta. A luz se comporta como o som. Quando a estrela, em sua dança gravitacional, oscila em direção à Terra, as ondas de luz são comprimidas. Elas se tornam ligeiramente mais azuis. Quando a estrela oscila para longe, puxada pelo planeta invisível do outro lado de sua órbita, as ondas de luz são esticadas.
elas se tornam mais vermelhas. Esta técnica, a velocidade radial, transforma a cor em um velocímetro cósmico. Não estamos falando de mudanças drásticas de cor que o olho humano possa perceber. Estamos falando de deslocamentos nas linhas espectrais medidos em metros por segundo. Foi com essa técnica que a nossa compreensão do cosmos foi violentamente abalada em 1995. Michel Mayor e Didier Queloz apontaram seus instrumentos para a estrela 51 Pégase, um sol despretensioso a 50 anos-luz de distância. Eles procuravam oscilações que indicassem planetas, mas a sabedoria convencional ditava que levariam anos para coletar dados suficientes. Afinal, o nosso Júpiter leva 12 anos para orbitar o Sol. Eles esperavam encontrar gigantes gasosos em órbitas longas e majestosas, longe do calor da estrela. O que encontraram foi um grito estridente nos dados. A estrela 51 Pégase estava sendo puxada para frente e para trás, com uma violência rítmica a cada 4 dias. A assinatura Doppler era inconfundível, mas a conclusão era herética. Para causar tal oscilação, o planeta teria que ser um gigante gasoso, com pelo menos metade da massa de Júpiter. Mas para completar uma órbita em 4 dias, ele teria que estar roçando a superfície da estrela, mais próximo do que Mercúrio está do Sol. A física da época dizia que tal mundo não poderia existir. Ele seria evaporado, destruído, ou nunca poderia ter se formado ali. Mas a oscilação da luz não mentia. Ali estava 51 na Pégase B, o primeiro de uma classe de monstros que viríamos a chamar de Júpiteres quentes. A descoberta de 51 Pégase B não foi apenas a descoberta de um planeta. Foi a descoberta de que nossa imaginação era limitada. O método da velocidade radial não nos mostrou apenas onde os planetas estavam, mas também nos revelou a arquitetura caótica e violenta de sistemas solares alienígenas. Mostrou-nos que planetas podem migrar, que gigantes podem ser arrastados para a fornalha e que a ordem serena do nosso próprio sistema solar pode ser a exceção e não a regra. À medida que refinamos essas técnicas, começamos a combinar as sombras com as oscilações. Quando um planeta transita sua estrela e também podemos medir sua velocidade radial, a mágica acontece. O trânsito nos dá o tamanho físico do planeta, o seu raio. A oscilação nos dá a sua massa. Com massa e raio, podemos calcular a densidade média. De repente, o ponto de dados abstrato torna-se um mundo físico. Podemos dizer se é um mundo aquático inchado, um gigante gasoso difuso ou uma rocha de ferro compacta e densa. Começamos a fazer geologia a anos-luz de distância. No entanto, há um limite cruel para o que essas sombras e oscilações podem nos dizer. Estamos, em última análise, olhando para silhuetas em uma caverna, como na alegoria de Platão. Inferimos a realidade a partir de projeções bidimensionais. Vemos a queda na luz e sabemos que o planeta está lá, mas não vemos suas nuvens. Medimos a oscilação da estrela e sabemos o peso do mundo, mas não conhecemos a composição de suas montanhas. A luz estelar que passa através da atmosfera do planeta, durante um trânsito, carrega as impressões digitais químicas de seus gases, uma técnica chamada espectroscopia de transmissão, que começa a abrir uma fresta na porta da verdadeira caracterização. Mas, por enquanto, a maioria desses mundos permanece como esferas escuras de dados, definidas por números e não por paisagens. E à medida que olhamos mais fundo, as anomalias se acumulam. Encontramos sistemas onde os planetas orbitam em ressonâncias perfeitas, como um relógio suíço cósmico. Encontramos mundos que orbitam 2 estrelas, onde a sua sombra é dupla, e o pôr do Sol
É um evento binário. Encontramos planetas tão escuros que absorvem quase toda a luz que os atinge, mais negros que o carvão ou a tinta acrílica fresca, detectáveis apenas pelo vazio que deixam para trás. A dança dos fótons e da gravidade revelou que o universo é muito mais criativo e muito mais estranho do que os nossos modelos de formação planetária jamais previram. Cada oscilação no espectro de uma estrela é um sussurro de um mundo invisível, puxando a manga de seu pai estelar, implorando para ser notado. Esses métodos, nascidos da engenhosidade humana e da nossa recusa em aceitar a solidão, transformaram pontos de luz em lugares. Lugares com gravidade, com clima, com história. Mas entre as milhares de sombras que catalogamos, entre os gigantes de fogo e os mundos de gelo, começam a surgir padrões que desafiam a própria definição do que um planeta deve ser. Pois nas margens extremas da detecção, onde o sinal se confunde com o ruído, encontramos mundos que não deveriam sobreviver. Mundos que estão sendo desfeitos, átomo por átomo, diante de nossos sensores. O que acontece quando a dança gravitacional se torna uma espiral de morte e a sombra do planeta se torna uma mortalha de poeira e gás? Estamos prestes a testemunhar a anatomia de um desastre planetário em tempo real. Quando Dante Alighieri desceu os degraus de sua própria imaginação para mapear os 9 círculos do inferno, ele acreditava estar descrevendo o pior destino que a alma humana poderia suportar. Ele via rios de sangue fervente, planícies de fogo e ventos que nunca cessavam. No entanto, a visão do poeta italiano, limitada pelas velas de cera do século XIV e pelos horizontes da terra, era apenas um pálido sussurro diante da realidade. Se Dante tivesse olhado através de um telescópio capaz de perfurar a escuridão interestelar, ele teria percebido que o verdadeiro inferno não está abaixo de nossos pés, enterrado no núcleo da Terra, mas sim acima de nós, suspenso na tapeçaria fria da noite. Nós deixamos para trás a dança gravitacional das migrações planetárias para entrar agora nos laboratórios do impossível. Aqui, as leis da termodinâmica não são apenas equações em um quadro negro, mas sim os arquitetos de torturas geológicas que desafiam a sanidade. Imagine um mundo onde a noite e o dia não são marcados pelo nascer ou pôr do sol, mas por uma divisão estática e brutal entre a incineração eterna e o congelamento perpétuo. Estamos na constelação de Peixes, a cerca de 640 anos-luz de casa, orbitando uma estrela amarela-branca um pouco mais quente que o nosso Sol. Aqui reside o pesadelo conhecido como WASP-76b. Este gigante gasoso orbita tão perto de sua estrela hospedeira que o conceito de ano dura menos de 2 dias terrestres. Como uma mariposa presa pela chama de uma vela, o planeta está travado gravitacionalmente. Um lado, o lado diurno, encara a estrela para sempre, submetido a uma radiação implacável que eleva a temperatura a 2.400 graus Celsius. É um calor tão absoluto, tão autoritário, que as próprias ligações moleculares se desfazem. No lado diurno de WASP-76b, a atmosfera não é ar, é metal. O ferro, o mesmo elemento que corre em nosso sangue e sustenta nossos arranha-céus, é aqui despido de sua solidez. O calor extremo vaporiza o ferro da crosta e das camadas inferiores, lançando-o na atmosfera como um gás fantasmagórico. Mas a atmosfera deste mundo é uma máquina de transporte violenta. A diferença de temperatura entre o hemisfério diurno, que queima, e o hemisfério noturno, que permanece na sombra perpétua a 1.500 graus, cria ventos de ferocidade incalculável.
Esses ventos sopram o vapor de ferro através da linha do terminador, a fronteira crepuscular entre o dia e a noite. À medida que o gás metálico cruza para o lado noturno, ele encontra um ambiente ligeiramente mais frio. E é aqui que a física se torna poesia macabra. O vapor de ferro, resfriando rapidamente, condensa-se. Ele passa de gás para líquido. Nuvens pesadas e cinzentas se formam, não de água, mas de metal fundido. E então, na escuridão eterna do lado noturno de WASP-76b, começa a chover. Não é uma chuva que nutre a vida. São gotas de ferro líquido, brilhando com o calor residual, caindo do céu como balas de canhão derretidas. É um ciclo hidrológico forjado em uma fundição cósmica, onde o clima é uma sentença de morte industrial executada em escala planetária. Se houvesse uma superfície sólida para se estar, o som dessa chuva metálica contra o solo seria o de um martelo cósmico batendo incessantemente contra a bigorna da realidade. Mas o universo, em sua infinita criatividade para o horror e a beleza, não se limita ao metal. Ele também brinca com o luxo. Afastamo-nos 41 anos-luz em direção à constelação de Câncer, onde uma estrela anã amarela chamada Copérnico abriga um segredo cintilante. O planeta é 55 Cancri e, também conhecido como Janssen. À primeira vista, ele poderia ser confundido com um primo distante da Terra, uma superterra rochosa. Mas as semelhanças terminam na massa. Este mundo orbita sua estrela com tamanha velocidade que um ano passa no tempo que levamos para assistir a um filme longo. A proximidade é sufocante, mantendo a superfície em um estado de lava perpétua. No entanto, o que torna Janssen verdadeiramente alienígena não é apenas o calor, mas a sua composição química fundamental. Diferente da Terra, onde o oxigênio e o silício dominam a química das rochas, Janssen nasceu de uma nuvem protoplanetária rica em carbono. E o carbono, quando submetido à pressão esmagadora de um planeta com 8 vezes a massa da Terra e ao calor de um forno estelar, assume uma forma muito específica. Modelos teóricos sugerem que uma parte substancial da massa deste planeta, talvez 1/3, seja composta de carbono puro em sua forma cristalina mais densa. Abaixo da superfície de grafite e lava negra, o manto de 55 Cancri, e não é feito de rocha derretida comum. É um manto de diamante. Imagine continentes inteiros de diamante, não lapidados em joias, mas brutos, maciços, estendendo-se por milhares de quilômetros nas profundezas do planeta. É um tesouro que supera todo o valor econômico acumulado na história da humanidade, uma riqueza incalculável trancada em um cofre de gravidade e fogo. A luz que penetra nessas camadas, se pudesse ser vista, seria refratada em prismas de beleza alucinante, um caleidoscópio subterrâneo, onde a luz dança através da estrutura mais dura conhecida pela natureza. Contudo, este paraíso de cristal é intocável. A atmosfera, possivelmente rica em cianeto de hidrogênio, é venenosa, e a temperatura na superfície é suficiente para derreter a maioria dos metais. 55 Cancri, e é o tântalo do cosmos, uma promessa de riqueza infinita que mataria instantaneamente qualquer mão que tentasse alcançá-la. Ele nos lembra que o valor é um conceito humano, e para o universo, um diamante é apenas carbono que sofreu o suficiente. Mas a decepção mais cruel do cosmos ainda nos aguarda. Viajamos 63 anos-luz até a constelação da Raposa, Vulpecula. Lá, orbitando a estrela HD 1809-7733, encontramos um gigante gasoso que, visto de longe, parece um irmão perdido da Terra. Ele brilha com um azul profundo, sereno e convidativo, lembrando os oceanos terrestres vistos do espaço, aquela
pálida pinta azul que Carl Sagan tão poeticamente descreveu. Mas a cor é uma mentira. O azul de HD 189733b não vem do reflexo de oceanos de água líquida. Ele nasce de um fenômeno físico brutal. A atmosfera deste mundo é carregada de partículas de silicato, os componentes básicos da areia e do vidro. A luz da estrela atinge essas nuvens e, através da dispersão de Rayleigh, o mesmo mecanismo que torna o céu da Terra azul, espalha a luz azulada em todas as direções. Mas o que flutua nessas nuvens não é vapor d'água inofensivo. Aqui, a temperatura ultrapassa os 1000 graus Celsius. O calor intenso funde as partículas de silicato na atmosfera, criando gotas microscópicas de vidro derretido. E então, o clima entra em ação. A diferença de temperatura entre o lado iluminado e o lado escuro impulsiona ventos que fariam os furacões mais destrutivos da Terra parecerem brisas suaves. Estamos falando de rajadas que viajam a 7.000 km por hora, 7 vezes a velocidade do som. Se você estivesse flutuando nesta atmosfera, o som do vento chegaria até você muito depois de o próprio vento já o ter desintegrado. Neste mundo enganosamente belo, chove vidro. Mas devido à velocidade supersônica dos ventos, a chuva não cai verticalmente. Ela cai horizontalmente. Imagine uma tempestade infinita, onde bilhões de pequenas lâminas de vidro cortante são disparadas lateralmente, mais rápido que balas de um rifle, rasgando tudo em seu caminho. É um liquidificador planetário, uma tempestade de estilhaços que nunca termina. A serenidade azul que vemos à distância mascara um moedor de carne atmosférico, onde qualquer sonda ou viajante seria simultaneamente incinerado, esmagado e fatiado em questão de milissegundos. HD 1809-73b é a sereia da galáxia. Sua beleza visual atrai o olhar, invocando sentimentos de familiaridade e conforto, apenas para revelar, tarde demais, que sua natureza é puramente hostil. Ele é um monumento à indiferença do universo em relação à estética humana. O que achamos belo pode ser mortal. O que parece calmo pode ser caótico. Esses 3 mundos, o inferno de ferro, a joia intocável e a tempestade de vidro, são mais do que curiosidades em um catálogo estelar. Eles são laboratórios de extremismos termodinâmicos. Eles nos mostram o que acontece quando a matéria é levada aos seus limites absolutos, torturada por gravidade e radiação, até assumir formas que desafiam nossa intuição. Na Terra, a chuva é água, o vento é ar e o chão é rocha. Nós evoluímos em um nicho de estabilidade tão estreito e protegido que esquecemos que a norma do universo não é o equilíbrio suave de um dia de primavera. A norma é a violência. A norma é o extremo. Ao olharmos para esses exoplanetas, somos forçados a confrontar uma verdade humilhante. A estranheza desses mundos é apenas uma questão de perspectiva. Para o ferro de WASP-76b, chover é o natural. Para o carbono de 55 Cancri e ser diamante é a única forma de existir. Eles não são os erros. Eles são as variantes extremas de uma receita cósmica que, por um acaso estatístico improvável, produziu um pequeno oásis, temperado, onde podemos existir, para observá-los. E enquanto contemplamos essas fornalhas e tempestades de vidro, uma pergunta começa a se formar na mente dos astrônomos. Se a natureza permite a existência de tais horrores, se a arquitetura planetária pode ser tão maleável e tão monstruosa, o que mais está escondido na escuridão? Que outros pesadelos orbitam estrelas silenciosas, esperando que nossos telescópios os encontrem? Talvez existam mundos onde a própria escuridão seja sólida, ou onde a luz se curve, de formas que a geometria euclidiana não pode explicar.
Pois se aprendemos algo ao observar os céus, é que a imaginação humana é pequena demais para conter a realidade do universo. Nós apenas arranhamos a superfície do bizarro. E à medida que nos aprofundamos mais na galáxia, deixando para trás os monstros de fogo e vidro, encontramos fenômenos que não apenas desafiam a geologia, mas que desafiam a própria definição de onde um planeta termina e onde algo muito mais sinistro começa. Imagine uma vasta catedral gótica, escura e silenciosa, onde o único som é o tic-tac incessante e ensurdecedor de um relógio mecânico escondido nas sombras. No ano de 1992, o radioastrônomo Alexander Wolszczan não estava em uma catedral, mas nos dados recebidos pelo radiotelescópio de Arecibo, ele ouviu algo semelhante. Ele não estava procurando por mundos. Ninguém, em sã consciência, procuraria por vida ou planetas onde ele estava olhando. Ele escutava o pulso rítmico e violento de um cadáver. O que Wolszczan encontrou desafiou todas as expectativas da lógica astronômica e reescreveu o primeiro capítulo da história dos exoplanetas com uma tinta sombria e inesperada. Antes de encontrarmos Júpiteres quentes ou superterras, antes de vislumbrarmos qualquer gêmeo do nosso próprio mundo, o universo nos apresentou um cemitério habitado. Estamos nos arredores de um pulsar, o remanescente ultradenso de uma estrela massiva que gritou sua agonia final em uma explosão de supernova. Imagine uma esfera do tamanho de uma cidade, talvez com apenas 20 quilômetros de diâmetro, mas contendo mais massa do que o nosso Sol inteiro. A gravidade aqui é tão opressora que esmagaria a estrutura atômica da matéria como se fosse vidro frágil. Esta cidade de nêutrons gira sobre si mesma centenas de vezes por segundo, transformando-se em um farol cósmico. Mas ao contrário dos faróis que guiam navios para a segurança, este lança feixes concentrados de radiação mortal através do cosmos, varrendo o espaço como a lâmina de uma guilhotina giratória. É aqui, neste ambiente de violência radiativa extrema, orbitando o pulsar PSR B1257-12, que encontramos os primeiros exoplanetas já confirmados pela humanidade. Eles não deveriam existir. A supernova que criou o pulsar deveria ter incinerado, vaporizado e engolido qualquer planeta que orbitasse a estrela original. E, de fato, o fez. Os mundos que vemos hoje não são sobreviventes. Eles são fantasmas. A teoria predominante sugere uma gênese a partir das cinzas. Após a detonação estelar, uma parte dos destroços da estrela morta não escapou para o espaço profundo, mas caiu de volta em um disco de acreção ao redor do pulsar. É uma paródia macabra da formação do nosso próprio sistema solar. Onde nós nascemos de uma nuvem de gás e poeira virgem, estes planetas se aglutinaram a partir dos restos mortais de sua mãe estelar. Eles são mundos zumbis, montados a partir de cadáveres, orbitando um coração que parou de bater, mas continua a gritar. Os nomes dados a estes mundos, Draugr, Poltergeist e Phobetor, evocam as criaturas mortas-vivas da mitologia, e a analogia é assustadoramente precisa. Imagine estar na superfície de um desses planetas. Não há dia nem noite como conhecemos. Há apenas a escuridão eterna do espaço, pontuada pelo brilho maligno do pulsar, que aparece no céu não como um disco solar reconfortante, mas como um ponto de luz azul-branca perfurante. A cada poucos milissegundos, o feixe de radiação varre o planeta, bombardeando a superfície com raios X e partículas de alta energia. Se houver uma atmosfera, ela não protege a vida, ela brilha. A radiação ionizante acenderia o céu em auroras perpétuas e alucinógenas, cortinas de luz tóxica
dançando sobre um deserto de rocha vitrificada. A chuva aqui não seria de água, mas de partículas carregadas, aceleradas, a velocidades relativísticas. É um monumento à tenacidade da gravidade, capaz de construir ordem a partir do caos absoluto, criando sistemas planetários onde a própria noção de habitabilidade é uma piada cruel. No entanto, a existência destes mundos zumbis nos ensina que a natureza abomina o vazio e preencherá qualquer nicho gravitacional disponível, por mais hostil que seja. Mas se os planetas de pulsar são prisioneiros acorrentados a um mestre cruel, há outra classe de mundos que sofre de uma liberdade aterrorizante. Deixamos agora o brilho estroboscópico dos pulsares e mergulhamos no vazio profundo, longe do calor de qualquer estrela. Aqui, na vastidão interestelar, onde a temperatura paira apenas alguns graus acima do zero absoluto, vagam os planetas errantes. Estes são os órfãos do cosmos, também conhecidos como planetas nômades. A história deles é uma tragédia shakespeariana de traição familiar. Eles nasceram em sistemas solares, jovens e caóticos, cercados por irmãos planetários, banhados pela luz de uma estrela jovem. Mas a mecânica celeste não é um balé coreografado com perfeição. É, muitas vezes, uma luta de sumô gravitacional. Nos primeiros milhões de anos de um sistema solar, as órbitas não são fixas. Gigantes gasosos migram, empurrando e puxando uns aos outros em uma disputa por estabilidade. Em muitos destes sistemas, a interação gravitacional torna-se violenta. Um planeta passa perto demais de um gigante maior, como Júpiter, e a física dita uma troca brutal de energia. O gigante ganha um pouco de estabilidade, acomodando-se em uma órbita mais segura, enquanto o planeta menor é estilingado com uma força inimaginável. Ele é ejetado, expulso de sua casa, arrancado do calor de sua estrela e lançado na noite eterna da galáxia. Imagine a visão a partir da superfície de um desses mundos, no momento da expulsão. O Sol, que antes dominava o céu, torna-se cada vez menor, dia após dia, ano após ano, até se tornar apenas mais uma estrela brilhante no firmamento, indistinguível de milhões de outras. O frio se instala. Os oceanos superficiais, se existissem, congelam, formando uma crosta de gelo quilométrica. A atmosfera, antes gasosa, condensa-se e cai como neve de nitrogênio e oxigênio, deixando o mundo nu e exposto ao vácuo. Nós costumamos definir um planeta pela sua relação com uma estrela. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. Mas o que é um planeta sem uma estrela? Ele perde sua identidade? A astronomia nos diz que não. A galáxia pode estar repleta destes vagabundos solitários. Algumas estimativas sugerem que, para cada estrela na Via Láctea, podem existir dezenas, talvez centenas, de planetas errantes navegando invisíveis na escuridão. Detectá-los é um feito de magia óptica. Como eles não emitem luz própria e não bloqueiam a luz de uma estrela hospedeira, são fantasmas invisíveis. Só os percebemos quando, por puro acaso cósmico, um deles passa diretamente na frente de uma estrela distante do nosso ponto de vista. A gravidade do planeta age como uma lente de aumento, curvando o tecido do espaço-tempo e amplificando brevemente a luz da estrela de fundo. É um evento de microlente gravitacional, um breve brilho na escuridão que sussurra a presença de um gigante solitário, passando silenciosamente pela noite. Mas a história destes mundos errantes não precisa ser inteiramente desoladora. A física nos oferece uma esperança estranha e subterrânea. Mesmo sem a luz de um sol, o núcleo de um planeta pode permanecer quente por bilhões de anos, aquecido pelo decaimento de elementos radioativos como urânio e tório. Em um mundo errante do tamanho da Terra,
coberto por uma camada espessa de gelo, esse calor interno não escaparia facilmente. O gelo agiria como um cobertor isolante. Nas profundezas, entre o núcleo ardente e a crosta congelada, poderiam existir oceanos de água líquida em perpétua escuridão. Nestes abismos, protegidos do vácuo e do frio interestelar, fontes hidrotermais poderiam vomitar minerais e calor, criando oásis de vida quimiosintética. Seria uma biosfera que nunca viu a luz, que desconhece o conceito de visão, de dia, de noite ou de estações. Para estes organismos, o universo seria apenas a água quente e rica em minerais ao redor das chaminés vulcânicas. Eles viajariam pela galáxia dentro de uma nave espacial natural, completamente alheios às estrelas que passam por eles. Esta possibilidade nos força a reconsiderar a fragilidade da vida. Nós nos apegamos à zona habitável, aquela faixa estreita ao redor de uma estrela onde a água é líquida na superfície, como se fosse o único santuário possível. Mas os planetas errantes sugerem que a vida pode não precisar de luz, apenas de energia. Eles são sementes encapsuladas, preservando seu potencial biológico, enquanto derivam através dos vastos desertos entre os sistemas estelares. A existência destes dois extremos, os mundos torturados, ao redor de pulsares, e os viajantes solitários no vazio, revela a verdadeira face da mecânica celeste. Não é um relógio divino, perfeito e imutável. É uma arena. É um processo dinâmico, muitas vezes catastrófico, onde a estabilidade é um privilégio temporário, não um direito garantido. O nosso próprio sistema solar, com suas órbitas quase circulares e seu clima relativamente estável, parece ser uma exceção tranquila em um universo de extremos. Mas quando olhamos para as cicatrizes na nossa Lua ou para a inclinação estranha de Urano, vemos os ecos da mesma violência que criou os mundos zumbis e expulsou os planetas errantes. Nós somos sobreviventes de um jogo de bilhar cósmico que ocorreu há 4 bilhões de anos. Ao contemplarmos estes mundos exóticos, somos confrontados com uma melancolia profunda. A solidão de um planeta errante, vagando sem destino até o fim dos tempos, ou o tormento de um planeta zumbi, banhado na radiação de seu criador morto, são reflexos das forças impessoais que governam a realidade. A gravidade não se importa com a vida. A física não tem empatia. E, no entanto, há uma beleza terrível nessa desordem. A galáxia não é apenas feita de estrelas e planetas ordenados. Ela é povoada por fantasmas, por cadáveres que ainda brilham e por viajantes que nunca encontrarão um porto. Cada um desses mundos conta uma história de destruição e renascimento, de expulsão e persistência. Eles são os monumentos silenciosos aos eventos mais violentos da história cósmica. Enquanto nossos telescópios continuam a varrer o céu, procurando por novos pontos de luz ou por distorções sutis na escuridão, devemos nos perguntar o que mais está escondido nas dobras do escuro. Se a morte de uma estrela pode dar origem a planetas, e se o caos gravitacional pode encher o vazio interestelar com mundos invisíveis, então, nossas definições de planeta e sistema solar são lamentavelmente inadequadas. Estamos apenas começando a arranhar a superfície da estranheza do universo. E à medida que nos preparamos para olhar ainda mais longe, para além dos limites da nossa compreensão atual, surge uma inquietação. Se mundos podem ser expulsos de seus lares e vagar sozinhos para sempre, quão firmes são, realmente, os pés da Terra sobre a sua própria órbita? A estabilidade é uma lei eterna ou apenas uma longa pausa antes da próxima tempestade? Imagine um crepúsculo que dura milhões de anos.
No horizonte de um mundo condenado à própria estrela hospedeira, não é mais o ponto de luz benevolente que nutriu a evolução por éons, mas uma parede iminente de fogo carmesim que ocupa metade do céu. Esta é a visão final de Kepler 1658b e de inúmeros outros mundos que cometeram o erro fatal de orbitar muito perto de estrelas que atingiram o fim de sua juventude. Não estamos mais falando de órbitas estáveis ou da dança precisa da gravidade newtoniana. Estamos testemunhando a tragédia grega do cosmos, onde o progenitor devora a sua prole. À medida que uma estrela como o nosso Sol esgota o hidrogênio em seu núcleo, o equilíbrio hidrostático que a manteve estável por bilhões de anos se rompe. A gravidade tenta esmagar o núcleo para dentro e, em resposta, as camadas externas incham para fora em uma expansão grotesca, transformando a anã amarela em uma gigante vermelha. Para os planetas interiores, a atmosfera torna-se um forno. As forças de maré que antes apenas erguiam oceanos, agora deformam a própria crosta do planeta, esticando-o na forma de uma bola de rugby. A fricção interna aquece o manto, até que o mundo inteiro se torne um oceano de magma. Mas o verdadeiro horror é o arrasto orbital. O planeta agora navega não através do vácuo quase perfeito do espaço, mas através da atmosfera externa, difusa da própria estrela. É como tentar correr dentro da água. A velocidade orbital diminui e a espiral da morte começa. Este é o destino final e violento da matéria planetária. O planeta cruza o limite de Roche, aquele ponto invisível de não retorno, onde a gravidade da estrela supera a gravidade que mantém o planeta coeso. Em um silêncio absoluto, o mundo se desintegra. Montanhas, continentes e oceanos ferventes são reduzidos a uma chuva de átomos que alimentam a fornalha estelar, enriquecendo a estrela moribunda com os metais pesados de seu filho sacrificado. Esta visão apocalíptica não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade estatística que observamos agora. A luz de estrelas distantes nos traz o sinal químico de elementos pesados, como lítio e ferro, em suas superfícies anomalias, que sugerem um banquete recente. Estamos vendo as migalhas de uma refeição planetária. No entanto, é justamente a consciência dessa fragilidade cósmica que torna a nossa busca atual tão urgente. Se a vida é um acidente efêmero entre o nascimento violento e a morte ígnea de um sistema estelar, precisamos saber se ela ocorreu em outro lugar antes que o tempo se esgote. Deixamos para trás a arqueologia da destruição para entrar na era da caracterização atmosférica. Aqui entra em cena o sucessor dos grandes observatórios, o telescópio espacial, James Webb, um monumento à engenhosidade humana, dobrado como um origami de berílio e ouro e lançado para o ponto de Lagrange L2, um lugar de equilíbrio gravitacional, perfeito atrás da Terra. Ao contrário de seus antecessores que viam o universo na luz visível, este novo olho dourado enxerga no infravermelho a radiação térmica que atravessa a poeira cósmica e revela os segredos moleculares dos exoplanetas. A técnica que utilizamos é uma das mais elegantes da física moderna. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, ele não apenas bloqueia a luz, ele a filtra. Uma fração minúscula dos fótons da estrela atravessa a fina camada da atmosfera do planeta antes de chegar aos nossos espelhos a 1,5 milhão de quilômetros de distância. Pense nisso como ler uma carta selada segurando-a contra a luz de uma vela. A luz carrega consigo a marca do que tocou. Moléculas na atmosfera do planeta absorvem comprimentos de onda muito específicos, deixando lacunas escuras no arco-íris de luz que capturamos. É um código de barras químico. Se houver vapor de água,
veremos a linha escura correspondente à água. Se houver metano, dióxido de carbono ou ozônio, o espectro nos dirá. Nenhum sistema captura a imaginação e a esperança desta nova era como o TRAPPIST-1. Localizado a meros 40 anos-luz de distância na constelação de Aquário, este sistema é uma anomalia compacta e fascinante. 7 mundos rochosos, todos aproximadamente do tamanho da Terra, orbitam uma estrela anã ultrafria, não muito maior que Júpiter. Eles estão tão próximos uns dos outros que, se você estivesse na superfície de um deles, veria os planetas vizinhos no céu, maiores e mais detalhados do que a lua cheia aparece para nós na Terra, revelando suas nuvens e continentes a olho nu. É uma arquitetura que desafia nossa compreensão de espaço habitável. Como a estrela é fria e vermelha, a zona habitável, onde a água pode existir em estado líquido, está perigosamente perto do astro central. Estes planetas orbitam em dias, não em anos. Eles estão perpetuamente travados pela maré, com um lado sempre voltado para o Sol vermelho e o outro congelado em uma noite eterna. A vida aqui teria que existir na zona do crepúsculo perpétuo, o anel terminador entre o dia escaldante e a noite absoluta. O telescópio James Webb agora volta seu olhar penetrante para esses mundos com um objetivo que transcende a geologia. Estamos caçando o desequilíbrio. Na química inanimada, as reações tendem a buscar a estabilidade e o repouso. Gases reagem entre si até atingirem um equilíbrio estático. Mas a vida é, por definição, um agente do caos químico. A vida respira, consome e expele subprodutos que não deveriam estar lá. Se encontrarmos metano e oxigênio juntos na atmosfera de um mundo temperado, teremos encontrado uma contradição flagrante. O oxigênio reage avidamente com o metano, destruindo-o rapidamente. Para que ambos existam simultaneamente, algo na superfície deve estar repondo-os constantemente. Na Terra, esse algo são as bactérias, as plantas e os animais. Em um mundo alienígena, essa assinatura química seria o primeiro indício de uma biosfera global. Não seria um sinal de rádio, nem um monólito deixado na Lua, mas o cheiro químico de um planeta vivo. Contudo, a natureza é mestre em criar falsos positivos. Processos vulcânicos e fotoquímicos sob a luz ultravioleta de anãs vermelhas podem imitar essas assinaturas. A estrela TRAPPIST-1, embora pequena, é temperamental, lançando erupções violentas que poderiam ter varrido as atmosferas desses planetas há bilhões de anos, deixando para trás apenas rochas estéreis, cozidas pela radiação. O que o James Webb procura primeiro não é a vida, mas a própria existência de uma atmosfera. Estamos tentando discernir se esses mundos são oásis protegidos por campos magnéticos robustos ou cadáveres rochosos despidos pelo vento estelar. A detecção de dióxido de carbono ou vapor de água no sistema TRAPPIST-1 ou em outros alvos promissores, como o K2-18b, seria um divisor de águas na história do pensamento humano. Deixaria de ser uma questão de fé estatística para se tornar uma realidade observacional. Passaríamos de uma espécie que olha para as estrelas e se pergunta se está sozinha para uma espécie que olha para um ponto específico no céu e sabe que lá, sob um sol estranho, algo respira. Essa busca nos coloca no limiar de uma revolução ontológica. Durante toda a história humana, projetamos nossos deuses e monstros no vazio. Povoamos Marte com canais imaginários e Vênus com pântanos jurássicos, apenas para que nossas sondas nos mostrassem desertos de ferrugem e infernos de ácido. A solidão cósmica tem sido nossa única companheira confirmada. Mas a luz que chega agora aos espelhos do James Webb viajou por séculos ou milênios, carregando segredos codificados
em seus fótons. Estamos prestes a ler a composição do ar de mundos que nunca visitaremos, mundos onde a chuva pode ser de vidro derretido ou onde as plantas podem ser negras para absorver a fraca luz infravermelha. Estamos nos aproximando do momento em que a astronomia se funde com a biologia. Se encontrarmos esse desequilíbrio químico, essa assinatura da vida, teremos que confrontar a vertigem de não sermos o centro biológico do universo. E se não encontrarmos nada, se após perscrutarmos centenas de atmosferas, encontrarmos apenas silêncio químico e equilíbrio estático, teremos que confrontar uma responsabilidade ainda mais aterrorizante. Seremos nós os únicos guardiões da chama da consciência em uma galáxia cheia de mundos mortos? Ou seremos apenas os primeiros a despertar em um universo que está apenas começando a abrir seus olhos? A 6 bilhões de quilômetros de casa, uma sonda robótica solitária recebeu um último comando antes de fechar seus olhos eletrônicos para sempre. Era o Dia dos Namorados de 1990 e a Voyager 1, uma viajante feita de metal e ambição humana, girou sua plataforma de varredura para trás, em direção à escuridão de onde veio. Em meio a faixas de luz solar, espalhada pela ótica da câmera, ela capturou um ponto. Um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Naquele momento, a vastidão do cosmos deixou de ser uma abstração matemática e tornou-se uma realidade visceral. Aquele pixel pálido continha toda a história, todo o sofrimento e toda a esperança que nossa espécie já conheceu. Mas à medida que nossos olhos telescópicos se tornaram mais aguçados nas décadas seguintes, penetrando o véu interestelar com uma fome insaciável por companhia, o contexto daquele ponto azul mudou drasticamente. Durante séculos, vivemos sob a suposição silenciosa de que o universo era uma repetição monótona do nosso próprio quintal. Imaginávamos outros sistemas solares, como reflexos do nosso, com planetas rochosos confortáveis, aninhados perto do calor, e gigantes gasosos, pastoreando os confins gelados, tudo girando em uma valsa ordenada e previsível. Nós estávamos errados. O cosmos não é um espelho da nossa ordem. É um caldeirão de caos criativo. A jornada através dos exoplanetas mais extremos que descobrimos destruiu a noção de normalidade. Vimos mundos onde a chuva não é água que nutre a vida, mas ferro fundido que cai dos céus noturnos, cauterizando a superfície em um ciclo eterno de violência industrial. Testemunhamos planetas tão escuros que absorvem quase toda a luz que os toca, mais negros que o carvão mais profundo, pulsando com um calor infravermelho que denuncia sua agonia térmica. Encontramos esferas de diamante e oceanos de lava, mundos que orbitam pulsares mortos banhados em radiação esterilizante e gigantes que desafiam a própria definição de planeta, existindo na fronteira nebulosa, onde a matéria não sabe se deve permanecer fria ou acender-se em fusão nuclear. Esta galeria de horrores e maravilhas nos ensina uma lição de humildade que nenhum texto sagrado jamais conseguiu transmitir. A Terra não é o padrão. A Terra é a anomalia. Imagine por um momento que a formação planetária é um grande artista expressionista, trabalhando em uma tela de dimensões galácticas. Este artista não está interessado em simetria ou conforto. Ele joga a tinta da gravidade e da matéria com uma fúria selvagem. Na maioria das vezes, o resultado é uma cacofonia de cores violentas e formas distorcidas. Júpiteres quentes migram para dentro como bolas de demolição cósmicas, limpando sistemas inteiros e engolindo mundos menores antes de se estabelecerem em órbitas suicidas a poucos dias de suas estrelas.
Planetas são ejetados para o frio interestelar, condenados a vagar sem sol, órfãos em um oceano de noite eterna. A violência é a regra. A estabilidade é a exceção. Nós existimos em uma calmaria rara dentro desta tempestade. Nosso planeta é um barco salva-vidas incrivelmente frágil, que por uma conspiração de sorte e física, conseguiu evitar os recifes afiados onde tantos outros mundos naufragaram. Temos uma lua grande o suficiente para estabilizar nossa inclinação, impedindo que nossos polos vaguem erraticamente em direção ao Sol. Temos um gigante gasoso, Júpiter, que atua como um escudo gravitacional, absorvendo ou desviando cometas que, de outra forma, reiniciariam o relógio da evolução biológica a cada poucos milhões de anos. Temos um campo magnético gerado por um dínamo profundo de ferro líquido, uma bolha invisível que nos protege do vento solar, que já despiram Marte de sua atmosfera e transformaram Vênus em uma estufa sufocante. Cada exoplaneta extremo que catalogamos é um lembrete do que poderia ter sido. Quando olhamos para um mundo onde os ventos sopram a 7.000 km/h, arrastando nuvens de vidro e silicato, estamos vendo um destino alternativo que a Terra evitou. Quando detectamos um planeta sendo lentamente vaporizado pela sua própria estrela, deixando uma cauda de gás como um cometa moribundo, estamos vendo a precariedade da dinâmica orbital, que aqui nos permite ter estações previsíveis e climas temperados. A busca por estes mundos estranhos começou com a esperança de encontrar vida, de encontrar um reflexo de nós mesmos olhando de volta. Mas o que encontramos primeiro foi a diversidade da matéria inanimada. Descobrimos que a natureza é muito mais imaginativa na criação de infernos do que na criação de paraísos. E, no entanto, é precisamente essa hostilidade onipresente que torna a nossa existência tão profunda. Se o universo estivesse repleto de terras, se cada estrela abrigasse um jardim verdejante e oceanos azuis, a vida seria banal. Seria apenas mais uma propriedade da matéria, tão comum quanto a gravidade ou o eletromagnetismo. Mas em um universo de fogo, gelo e metal fundido, a vida complexa, a vida que pode construir telescópios e compor sinfonias, a vida que pode sentir medo e amor, é um milagre estatístico. Somos o ouro no meio da lama cósmica. Giordano Bruno, o visionário que ardeu nas fogueiras da Inquisição, sonhou com uma infinidade de mundos habitados. Ele olhou para as estrelas e viu sóis, e em torno desses sóis, ele imaginou terras e águas e criaturas. Hoje, sabemos que a primeira parte de sua visão estava correta. As estrelas são de fato sóis, e os planetas são mais numerosos que os grãos de areia em todas as praias da Terra. Mas a segunda parte de sua visão permanece, por enquanto, um silêncio ensurdecedor. Este silêncio, o grande silêncio, pesa sobre nós. Enquanto catalogamos milhares de mundos, a ausência de sinais artificiais, de megaestruturas, de saudações interestelares, torna-se cada vez mais evidente. Pode ser que a vida microbiana seja comum, surgindo em qualquer poça morna, onde a química permita. Mas a inteligência tecnológica, a capacidade de olhar para fora e compreender, pode ser o evento mais raro na história do tempo. Isso nos coloca em uma posição de responsabilidade aterrorizante. Se somos, de fato, a única ilha de consciência neste arquipélago galáctico, ou pelo menos a única neste setor do espaço-tempo, então, somos os guardiões do significado. Sem nós, o universo continuaria a existir. As estrelas continuariam a fundir hidrogênio em hélio. Os buracos negros continuariam a devorar matéria. E as galáxias
continuariam a colidir em danças gravitacionais lentas. Mas não haveria ninguém para apreciar a beleza, ninguém para dar nome às constelações, ninguém para sentir o sublime terror do infinito. O universo seria um teatro magnífico, sem audiência, uma obra-prima, não observada. Nós somos a maneira do cosmos conhecer a si mesmo. Nossos olhos, feitos de átomos forjados em estrelas mortas há muito tempo, são os instrumentos através dos quais o universo examina sua própria majestade. Quando um astrônomo aponta um espelho para o céu e decodifica a luz de um exoplaneta a 100 anos-luz de distância, é a matéria acordando para sua própria existência. A tecnologia que desenvolvemos para encontrar esses mundos extremos é, em si mesma, uma prova de nossa engenhosidade e desespero. Observamos a diminuição minúscula no brilho de uma estrela quando um planeta passa à sua frente, uma mudança tão sutil quanto o zumbido de um mosquito abafado por uma tempestade. Medimos o balanço gravitacional de sóis gigantes puxados por seus companheiros planetários invisíveis. Analisamos a luz que passa através da atmosfera de mundos distantes, procurando as impressões digitais químicas de oxigênio, metano, vapor d'água. Estamos gritando para o vazio, não com a voz, mas com a matemática e a luz. E o que o futuro nos reserva? À medida que nossos instrumentos evoluem, deixaremos de ver esses mundos apenas como pontos de dados e gráficos de curvas de luz. Em breve, poderemos ver oceanos refletindo a luz de estrelas alienígenas. Poderemos ver o verde da clorofila ou o roxo de pigmentos biológicos exóticos cobrindo continentes inteiros. Ou talvez continuaremos a encontrar apenas o silêncio e a pedra estéril. Ambas as possibilidades são assombrosas. Se encontrarmos vida, não estaremos mais sozinhos. O universo será uma comunidade e nossa história será apenas um fio em uma tapeçaria muito maior. Se não encontrarmos nada, se a Terra for verdadeiramente solitária, então a preservação deste pálido ponto azul torna-se a tarefa mais importante em todo o universo conhecido. Cada guerra, cada ato de destruição ambiental, cada momento de ódio, torna-se um crime, não apenas contra a humanidade, mas contra a própria consciência cósmica. A exploração dos exoplanetas extremos nos deu um presente paradoxal. Ao nos mostrar o quão estranho e hostil o universo pode ser, ela nos devolveu o apreço pela nossa própria casa. Não precisamos viajar para a ficção científica para encontrar mundos alienígenas. Eles estão lá fora, orbitando estrelas reais, desafiando nossa compreensão da física e da química. Mas no final de todas as nossas jornadas, seja através de telescópios ou naves espaciais, o destino final é sempre um retorno a nós mesmos. Olhamos para a escuridão não para fugir da Terra, mas para entendê-la. Cada gigante gasoso que queima, cada mundo de gelo que congela, cada planeta de carbono que brilha com diamantes inalcançáveis, serve como um farol de aviso e um monumento à aleatoriedade. Somos viajantes em uma noite escura, segurando uma pequena vela contra o vento de um furacão galáctico. A chama tremeluz ameaça apagar-se, mas enquanto houver curiosidade, enquanto houver o desejo de saber o que existe além do horizonte, a chama persistirá. O universo é vasto, frio e indiferente às nossas preocupações. Ele não nos deve nada. Ele não foi feito para nós. Mas nós estamos aqui. Surgimos do caos, filhos da poeira estelar e do tempo, capazes de contemplar o abismo e encontrar nele não apenas terror, mas beleza. E enquanto olhamos para cima, para a tapeçaria infinita de mundos possíveis, percebemos que a maior descoberta não é o planeta feito de diamante
ou a chuva de ferro. A maior descoberta é que, em meio a toda essa diversidade violenta e magnífica, existe um lugar onde a matéria pode pensar, sonhar e se perguntar: estamos sós?